Vamos orar? Irmão Reinaldo, por gentileza. Amém. Irmãos, o tema do nosso, ou seja, o propósito para o mês de julho é restaurando o evangelismo, não é? Ou missões. Evangelismo está dentro de missões, não é? E esse mês de junho todo nós vamos estar falando sobre evangelismo e missões. Então nós vamos estar orando, apresentando o servo do Senhor. Eu quero convidar a irmã Alda para vir estar orando pelo seu genro. Amém? E não é todo dia que a gente tem a irmã Alda aqui na igreja, né? E vamos explorar esses irmãos que estão chegando aí. Ore por ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Nós esperamos que o Teu Espírito possa usar o Teu servo, ó Deus, com graça, com poder, com unção, ó Pai, na direção do Senhor. Fala conosco, Senhor. Queremos estar aqui para prestar honra, glórias a Ti, Senhor. Use, Senhor, o Teu servo, ó Deus, que a alma dele esteja agora sujeita ao Teu Espírito, Pai. Usa, Senhor, na força do Senhor, ó Pai, que no abrir da sua boca, ó Deus, o Teu Espírito possa falar. O Senhor conhece as necessidades de cada um aqui, ó Pai, e que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades. Queremos Te ouvir, Senhor, queremos Te obedecer, estarmos aqui de coração quebrantado, ó Deus. Toma o Teu servo nas Tuas mãos, sê com ele, ó Deus, em nome de Jesus. Bem, obrigado, a esposa do meu sogro, como diz o pastor. Eu sempre gosto de falar, compartilhar com os irmãos as minhas experiências. Minha sogra chegou do Brasil e bateu lá em casa. Aí, pastor, ela chegou e falou com muita alegria, né? Ô, minha sogra, que bom, quanto tempo a senhora vai ficar aqui? Ela falou, até sem enjoar de mim. Eu falei, mas a senhora não vai esperar nem o café? Aí ela brinca que ela que me contou essa piada, pastor. Eu que passo para... Sempre falo. Mas glória a Deus, eu recebi com muita alegria o convite do pastor Messias para poder ministrar a palavra nesta noite. E aqui estou para poder falar daquilo que Deus tem para nós nessa noite. Obrigado, pastor, pela confiança. Eu agradeço ao Senhor e também a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar a palavra dele. Sem mais delongas, vamos abrir a Bíblia, por favor, irmãos, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4. Quero agradecer também ao Pedro pela cooperação, pelo irmão Júlio, na formatação do PowerPoint. Eu pedi ao pastor para que nós pudéssemos usar esse meio, para poder, como é um culto de ensino, poder fixar alguns pontos importantes da palavra, aquilo que Deus tem falado conosco. Então vamos ler o capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 14, que diz assim, o título é o diálogo de Jesus com uma samaritana. E quando Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar
e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Os irmãos podem se assentar. Desculpa. Irmãos, esse texto eu creio que é bastante conhecido, já foi pregado várias vezes, foi falado sobre esse texto, tenho certeza que os irmãos já conhecem. Mas dentro do tema que foi proposto, que é a restauração do evangelismo no nosso meio, e é um tema muito interessante, assim como foi o passado também sobre a restauração da adoração. Sempre acho importante a gente restaurar as coisas com base na palavra de Deus, né, minha sogra? A restauração da palavra, a restauração da própria igreja é muito importante, mais do que a reforma. Mas a história nos diz sobre um encontro inusitado entre Jesus, que era judeu, e uma mulher que era samaritana. Eu pus o texto-chave aí, para os irmãos acompanharem também, um pouco mais extenso, mas nós vamos falar sobre ele. Eu li, por enquanto, até o versículo 14, mas nós vamos detalhar um pouco o que esse texto vem a dizer, especialmente sobre a questão do evangelismo. E eu quero fazer menção aqui do pastor Tiago, primeiramente, porque ele foi muito feliz na pregação de domingo de manhã, ao falar sobre o evangelismo na sua pureza, naquilo que é mais importante, a mensagem da cruz, de morte de Jesus, do sepultamento, que é a prova que ele morreu, mas principalmente da sua ressurreição ao terceiro dia, porque hoje ele está vivo à destra de Deus Pai. E onde há 2 ou 3 reunidos, ele disse que ele ali estaria. Então nós cremos que ele está aqui nesta noite. E eu digo que ele foi muito feliz porque eu creio que o Senhor ainda quer falar conosco sobre as raízes do evangelismo. Não só sobre evangelizar propriamente dito, mas quem evangeliza são pessoas. Então pessoas têm que ser preparadas para isso. Como o próprio Jesus disse, e também nós sabemos, que ele não faz nada do que ele não tenha recebido primeiro do Pai. Então, como nós vamos falar para alguém, como nós vamos falar dessa água viva, se nós, primeiramente, não tivermos recebido? Então, o que Deus falou comigo através do Espírito Santo, desde quando o pastor me convidou, eu recebi com muita alegria e uma responsabilidade muito grande, eu tenho esse sentimento, essa certeza. Mas eu fiquei muito alegre e no dia seguinte, provavelmente no mesmo dia, o Senhor já falou comigo através dessa palavra. Já me veio à mente o texto da mulher samaritana. E eu pus o nome, como vocês podem ver, a evangelista de Samaria. Então vamos começar. E aí eu quero me ater basicamente ao texto da palavra. Porque eu acho que, por ser um culto de ensino, né, pastor? É importante que nós detalhemos e entendamos o que realmente o texto tem para nos oferecer, especialmente nesse tema que foi proposto. Então, primeiro de tudo, por favor, pode passar, irmão Júlio. Obrigado por me ajudar. Esse é o texto-chave e esse é o primeiro tópico. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Vamos ler lá no versículo 3, e aí para facilitar, eu coloquei para vocês, para a gente não perder tanto tempo. Deixou a Judéia, falando de Jesus, e foi outra vez para a Galiléia. Jesus viajava muito ali, pregando e fazendo discípulos, e era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Para situar os irmãos, eu creio que os irmãos já sabem, mas para relembrar, essa era uma terra santa, até hoje é chamada de terra santa, era o território de Israel. Mas nós vamos ver que nessa época o reino já tinha se dividido em reino do norte e reino do sul. Jesus ele estava no reino do sul, em Judá, e ele estava indo para Galiléia, que era depois, já era no reino do norte, em Israel. E para fazer essa viagem ele teria que passar por Samaria. Basicamente ele teria que passar, porque se ele não passasse por Samaria, pode passar, Júlio, por favor, já está aqui. Os irmãos podem ver que aqui está a Judéia, e a Galiléia está lá em cima. Então se ele não passasse pela cidade de Samaria, ele teria que dar uma volta muito grande. Então em princípio, e primeiramente falando, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Mas como nós vimos aqui no primeiro tópico, Deus tem um propósito em tudo que Ele faz.
Então, na verdade, não era somente passar, porque se ele quisesse, ele também poderia desviar. Deus, ele sabia, Jesus, Deus em forma de homem, sabia do propósito que ele teria naquela cidade. Ele sabia que ao passar naquela cidade alguma coisa aconteceria. E de fato foi o que aconteceu. Quando ele passou, ele encontrou com a mulher samaritana, mas é importante a gente também deixar claro o que diz no... Pode passar, Júlio, por favor? No versículo 9, para que a gente entenda a situação política da questão. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Como eu disse, Samaria era a capital do Reino do Norte, Israel. E o Reino do Norte, depois do reinado de Salomão, ele se misturou com outros povos. A idolatria passou a fazer parte daquele reino. As pessoas adoravam postes ídolos, tinham locais de adoração que não eram os locais puros de adoração ao Senhor Deus, o nosso Deus. Então o Reino do Norte, Israel, acabou sendo contaminada por essas questões. Pessoas que os seus súditos na época casaram com pessoas de outros reinos e acabaram se misturando, principalmente a partir do rei Jeroboão e outros reis iníquos que desobedeceram a Deus, o Senhor, e acabaram também prestando adoração de forma errada. Já o reino do sul, de onde Jesus estava indo, partindo da Judeia, era o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, no geral, de uma forma geral, o reino do sul, Judá, permaneceu obediente ao Senhor. Alguns dos reis que passaram também foram iníquos, acabaram também se desvencilhando dos mandamentos do Senhor, mas no geral, eles continuaram obedecendo ao Senhor. Por isso, havia uma rixa entre os judeus do reino de Judá do sul e os samaritanos, que nada mais eram do que os irmãos desses que eram de baixo, porque era todo um Israel que foi dividido. Então aquela mulher, ela fala que os judeus não se davam com os samaritanos, dando a entender que eram inimigos até. Mas como a gente pode ver com essa conclusão aqui, eles eram irmãos. Eram todos povo de Deus, originalmente chamados por Deus como povo santo, como povo escolhido, o povo de Israel, que acabou sendo dividido infelizmente. Dito isso, vamos continuar. O ponto 2, que a gente percebe, é que em nenhum momento essa mulher na Bíblia ela tem um nome. E deve ter um porquê. O que o Espírito me revelou é porque essa luz desconhecida representa todos aqueles que se sentem desprezados ou marginalizados, ou mesmo aqueles que, por sua história de vida, pensam que nunca poderão ser alcançados pela graça. A verdade, irmãos, é que a mulher que não tinha nome, ela representa talvez todos nós, um dia, e muita gente que ainda existe que não tem nome para a sociedade, que é desprezado, que é marginalizado, que é colocado de lado. Essas pessoas que estão, principalmente hoje em dia, com muita depressão, com ansiedade, com crise do pânico, pessoas que elas mesmas acreditam muitas vezes que não vão ser alcançados por uma graça divina, que nada de bom vai acontecer com elas. É igual aquele desenho antigo, né? Ó Deus, ó dia, que sorte, que azar. Existem muitas pessoas assim, meus irmãos. E não percamos o foco, nós estamos falando de evangelismo, porque aquele que evangeliza, primeiro ele tem que ser alcançado. E aquela mulher samaritana que não tinha, com certeza ela tinha o nome, por isso que eu até coloquei em aspas, entre aspas, mas não foi citado o nome porque eu creio que queria representar isso para nós. As pessoas que às vezes a sociedade não reconhece. Quantos estão felizes hoje com a derrota do Brasil na Copa? Talvez a minha sogra. A minha sogra é muito sábia porque ela vincula muito a questão da Copa também. Enquanto todo mundo tá se alegrando, vai Brasil, lá no Brasil eles estão fazendo misérias conosco, né? Com o povo, principalmente o STF, infelizmente alguns dos ministros. Mas nós ficamos, eu confesso que eu gosto de um futebolzinho, pastor, gosto de acompanhar, fica feliz quando ganha, às vezes fica chateado quando perde, mas graças a Deus que a nossa alegria, a nossa paz verdadeira não está nisso, porque é só vaidade,
Mas, como eu dizia, quantas pessoas não são o Neymar da vida, não são o Alisson da vida, não são... Hoje é o goleiro o Courtois, que foi, né, bem falado, com certeza está bem divulgado aí nas redes sociais. Até estão falando que o Brasil perdeu porque o Canarinho, estão botando a culpa no Canarinho. O Canarinho é belga, vocês viram falar isso? Essa é péssima. Eu falei, eu vou falar isso. Depois eu pensei, não vou falar. Acabei falando, mas nem minha não é, mas só... Mas enfim, tem pessoas nesse mundo, nesses dias, que não são famosas, que não têm, talvez, a conta bancária como o Neymar, como os jogadores da seleção. Mas Deus, Ele não se importa com isso. Ele não se importa com circunstâncias. Ele não se importa com a sua conta bancária. Ele não importava que aquela mulher era inimiga dos judeus, e ele era judeu. Jesus foi um bom judeu, irmãos. Se a gente ler a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, na Torá, e também porque já apontava para ele o que ele ia fazer nos evangelhos, principalmente porque contam a história dele segundo os mandamentos do Senhor, ele era um bom judeu. Ele era para ser um inimigo daquela mulher, porque a sociedade falava que ele tinha que ser um inimigo daquela mulher. Os judeus eram inimigos dos samaritanos, ou pelo menos não se davam. Há alguns comentários nesse texto que dizem que era ideal que Jesus evitasse passar por Samaria para evitar qualquer contato com os samaritanos. E além do mais, naquela época, o encontro de Jesus com uma mulher, que já era também uma coisa inusitada. Mas Jesus não olhou isso. Irmãos, a palavra ela é mais atual do que quando foi escrita. Quantos de nós temos sido preconceituosos? Quantos de nós temos sentimentos de repulsa, às vezes, por irmãos, como eram irmãos aqui, os samaritanos e os judeus? Porque eu não me dou com aquele fulano, porque ele é assim, assim, assado, ou porque eu sou desse jeito, ou porque tem esse cargo, ou aquilo, ou por qualquer coisa. Mas Jesus não olhou isso. Aquela mulher que não tinha nome era importante para Deus. Era importante para Jesus. Jesus foi ter ao encontro dela, pastor. E nós vamos continuar. E tudo que foi dito nesse texto, tudo que é dito nesse texto, irmãos, cabe muito para a gente hoje em dia. O tópico 3, por favor, Júlio. O versículo 6 do capítulo 4 diz que achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. Essa hora sexta, irmão, para nós é próximo ao meio-dia. Então, fica aquele ponto, porque muitos teólogos falam que essa mulher estava indo pegar água nesse horário por causa da vergonha que ela tinha. Nós vamos ver daqui a pouco que ela já tinha tentado 5 vezes, ela já foi casada 5 vezes e estava tentando uma 6ª vez com uma pessoa que nem era casada, com quem ela não era casada. E isso, hoje, talvez seja um motivo de escândalo, né, irmã Etienne? Imagina naquela época. Então, há uma tese teológica dizendo que ela foi buscar água nesse horário para não se encontrar com as outras pessoas. Isso nos faz concluir que ela é uma pessoa que ficava reclusa na casa dela, que ela não saía muito, provavelmente porque tinha vergonha, tinha medo, talvez qualquer outra coisa. Mas o que eu quero me apegar nesse ponto, quando fala do meio-dia, da hora sexta, mas do nosso meio-dia, é a palavra meio. E aí eu trago para a nossa realidade. Porque para a gente poder evangelizar, para a gente poder ter o que falar, para a gente poder ter o que mostrar de Deus para as pessoas que estão à nossa volta, ou que aparecem para nós, que Deus coloca no nosso caminho, nós estamos numa caminhada. Nós estamos numa jornada. E é no meio que a coisa aperta, pastor. Porque no começo, muitas vezes, a gente aceita Jesus, a gente está ali firme e forte, a gente lê a palavra, a gente ora, a gente jejua, a gente canta, sapateia, rodopia, pega fogo. E no final, ou a gente já desanimou, alguns até se desviam, ou a gente está até mais forte porque está chegando e Deus está falando, mas no meio muitas vezes é o que pega. É o vale que se apresenta, são as provações que se apresentam, são as tentações que se apresentam, tudo como aconteceu com Jesus.
mas que acontece conosco também e faz parte do processo da nossa vida. E eu posso dizer como essa terra, Estados Unidos da América, é uma terra de provação para todos nós. Eu posso dizer por mim e pela minha esposa, nós não temos domínio da língua. A gente está aprendendo, tentando. E como que é difícil não poder se comunicar. É tão importante que a gente encontra na igreja brasileira um refúgio, né? Parece que a gente está num lugar seguro. E de fato é, tanto espiritualmente falando, mas também fisicamente, porque você consegue falar com as pessoas e você consegue entender e ser entendido na inteireza. Eu sei que tem os irmãos que falam inglês, isso já não é um problema, mas no começo é muito difícil. E é um vale, é uma provação, porque muitas vezes a gente desanima. O fato de você não conseguir entender e não ser entendido é muito complicado. Mas é o meio da jornada. Haverá um fim. Porque quando a gente programa de vir para cá, né, Pedrão, é tudo alegria. Vai dar tudo certo, vou para os Estados Unidos, vou comprar um tênis Nike, estou fazendo até propaganda. Um iPhone, todos os uai da vida. Para mineiro é bom, né? Tu fala uai. Mas, irmãos, é o meio da caminhada. Para cada um, talvez para um ou outro, o inglês não vai ser um problema, mas existem outros. O trabalho, a terra que é totalmente diferente, a falta da família. Que bom que os meus sogros vieram nos visitar e é sempre bom tê-los conosco, uma parte da família com a gente. Mas nem sempre é possível ter a família toda conosco. Que bom aqueles que têm toda a família aqui. O que eu quero dizer, irmãos, que para cada um de nós, o meio da caminhada existe. Existe uma aprovação, existe aquilo que Deus coloca e até permite para que nós passemos, para que nós sejamos forjados como fogo, para que nós saiamos mais fortes para a reta final e alcançarmos a terra prometida, para alcançarmos a vitória, alcançarmos aquilo que Deus já planejou, já prometeu, e Ele vai entregar na mão de cada um de vocês, na mão de cada um de nós. Basta a gente passar por esse meio. Abacuque já falava isso. O profeta, ele falou, na verdade, no capítulo 3, versículo 2, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. É o que o texto diz. Parece que ele já sabia isso também. Então, irmãos, fica a mensagem de esperança, para que no meio dos problemas, no meio das adversidades, no meio da caminhada, nós não esmoreçamos, nós não desistamos, nós possamos parar, quando nós não aguentarmos mais, olhar para o alto, assim como o salmista falou, e falar assim: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele que nos livra, Ele que nos guarda, Ele que faz os nossos passos serem fortes, Ele que nos faz caminhar no meio dos anos, no meio do problema, no meio das adversidades. E Ele diz que Ele nos esconde no tabernáculo dEle, Ele nos oculta dos nossos inimigos. Podem estar 1000 à direita e 10.000 à nossa esquerda, ou ao contrário, não faz diferença, nós não vamos ser atingidos, porque Ele nos tem protegido. A sua vara e o seu cajado nos consolam. O Senhor está conosco, irmãos, no começo, no meio e no fim. Vamos caminhar. Irmão, Jesus teve um encontro pessoal com aquela mulher. E é muito importante, é muito bacana, é salutar, é tão produtivo que nós nos alegremos e compartilhemos experiências de outras pessoas. Quando a gente ouve o pastor Cláudio Duarte, quando a gente ouve o pastor Messias, o pastor Tiago, as experiências, os testemunhos dos irmãos nos encorajam, nos abençoam. Isso é muito bom. Mas, irmãos, chega uma hora que Jesus quer um encontro com a gente. Chega uma hora que Ele vai fazer como Ele fez com ela. Ele vai mandar os discípulos irem comprar o pão, qualquer coisa, porque eu quero um tete a tete. Chega uma hora que a gente tem que ir para o nosso quarto e fechar a porta e falar assim: Senhor, agora somos nós dois. Seja quando nós fazemos ou quando Ele faz, isso é muito importante. Quando nós paramos de apenas pedir as coisas e falamos assim: Senhor, fala conosco. Fala comigo, que eu quero ouvir a sua voz. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero estar no centro do teu querer. Senhor, agora somos só nós dois, porque o que eu achava que eu poderia fazer, eu não posso mais.
o que eu poderia fazer, eu já acabaram os meus recursos, acabaram as minhas esperanças, acabaram o sonho que o Senhor tinha para mim, as promessas eu não consigo ver mais. Agora somos só nós dois. Agora é o Senhor na minha vida. O versículo 7 fala: veio a mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus já tinha preparado aquela situação para poder conversar com aquela mulher, para poder ouvir a história dela. E conosco não é diferente, irmãos. Certa feita, eu em Belo Horizonte, em Contagem, melhor dizendo, ao lado de Belo Horizonte, Minas Gerais, de onde nós somos. Eu nem conhecia a Adriana ainda e era mais jovem. E vinha num marasmo espiritual, pastor, sabe? Quando a gente está na igreja, eu não nasci num lar evangélico, mas com 10, 11 anos eu já frequentava a igreja. E nessa ocasião eu, assim, um pouco desanimado, fiz uma oração em pensamento e pedi ao Senhor uma experiência com Ele. E orei com fé, porque eu precisava, eu queria alguma coisa nova de Deus. Estava na igreja, estava sempre ali, e adolescente, graças a Deus, sempre tive a oportunidade, com meu irmão e os nossos amigos, sempre estava na igreja quase todo dia da semana. Sempre tinha algum trabalho, alguma tarefa, mas precisando de uma experiência nova com o Senhor. E orei em pensamento, como eu disse aos irmãos. No domingo seguinte, isso foi no meio de semana, no domingo seguinte, no finalzinho do culto, um presbítero estava no altar, eu estava no segundo ou terceiro banco. No finalzinho do culto, ele desce do banco e vem até mim e fala: o Senhor ouviu a sua oração, Ele vai te dar uma experiência. Eu já achei uma coisa maravilhosa, porque eu tinha feito a oração em pensamento e Ele tinha me ouvido. E a gente espera sempre coisas boas, né? Agora vai vir uma coisa, agora eu vou ganhar na loteria, sem jogar. Que tem que ser jogar, tem que ser sem jogar, né, pastor? A gente não pode jogar, né? Mas, tirando a brincadeira, na semana seguinte, nessa semana do domingo, né? Eu dirigia meu carro por uma via de mão dupla, tem um canteiro, e chovia um pouco. E eu estava saindo do sinal, pastor, e assim que eu saí, tinha umas 2 ou 3 faixas de um lado e 2 ou 3 faixas do outro, e o canteiro. E era uma subidinha. Meu carro rodou e eu passei de ré para outra faixa. Era o horário de pico, um horário de rush, e provavelmente era bem possível que viesse uma carreta, um caminhão ou um ônibus, porque era um horário de pico. Mas para honra e glória do Senhor, Ele me livrou, veio uma Kombi e um Monza, parece, um outro carro, mas me bateram. E se eu mostrar a foto para vocês vão falar, realmente foi um livramento do Senhor. Quando rodou o carro, eu já perdi a direção. Não sei se os irmãos já passaram por isso, espero que não, mas é uma coisa um pouco complicada, porque você realmente perde o controle. No meu caso foi assim, pelo menos, e eu fui parar de ré, voei na outra pista, que era um pouquinho mais alta ainda, inclusive, e fui pego por 2 carros. Mas a única coisa que eu consegui falar foi Jesus, 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 Jesus. E quando o carro parou, me veio à memória o meu pedido, a minha oração ao Senhor, o que Ele tinha confirmado, dizendo que ia acontecer. E realmente naquela semana eu tive uma experiência com o Senhor. É claro, como eu disse, nem sempre a gente quer uma experiência como essa, de um infortúnio, de um imprevisto dessa monta. Mas na minha vida valeu, porque eu tive a experiência e tive a certeza que Deus estava me guardando. E a experiência que Ele me deu, hoje eu até conto até hoje como testemunho do livramento do que Deus fez por mim naquele dia. E só para completar, engraçado, foi quando minha mãe estava lá, ela foi a primeira a chegar, da minha família, e ela sempre muito preocupada, coruja, aquela coisa. E eu fui até no carro de ambulância, fui na ambulância, e estava sendo até uma aventura, pastor. E eu lá assim, né, uma lágrima escorrendo no meu olho, eu perguntei: mãe, e a lágrima escorrendo, e ela olhou para mim, preocupada, achou que era alguma coisa. Eu falei: será que está passando na rádio? Uma rádio Itatiaia, que é famosa lá em Belo Horizonte. E de fato foi transmitido, porque parou o trânsito todo, que era o horário de rush. Mas foi engraçado, e eu conto até hoje com temor ao Senhor, porque assim como Ele teve um encontro com aquela mulher samaritana, Ele quer ter um encontro com cada um de nós. E nem sempre como essa batida. O fato é que o Senhor me protegeu, me livrou do mal naquele dia, me livrou da morte.
mas o encontro que essa mulher teve foi um encontro para a vida. E que bom que o Senhor, Ele nos propõe, Ele nos livra do mal, nos livra da morte, mas Ele nos propõe encontros de vida. Irmãos, e não se engane, a gente pode ter quantos anos de crente for, o Senhor Ele sempre se apresenta para nós, para nos encontrar novamente. Principalmente quando nós estamos fracos, quando nossa esperança está pouca ou pequena, quando a nossa fé está pequena ou fraca, o Senhor tem se proposto a nós encontros como Ele teve com aquela mulher samaritana, encontros de vida. Vamos caminhar. Engraçado que naquele encontro pessoal com ela, ele foi conversando e ela foi falando, ele foi falando. Aí eu me lembrei do pastor no culto de terça-feira, porque da mesma forma que aconteceu em João 21, 5 e 9, por favor, 5, Júlio, obrigado. Deus não desiste da gente, o senhor falou, né, pastor? E assim como aconteceu em João 21, 5 e 9, em que os irmãos lembram que Jesus já tinha ressuscitado e se apresentou pela terceira vez aos discípulos. E Pedrão estava naquela vibe, né? Não, neguei a Jesus três vezes. E ele meio que estava até peladão lá na praia, é o que a Bíblia diz. Porque ele estava envergonhado, provavelmente arrependido, não sei se ainda arrependido, estava no processo. Mas o fato é que nesse texto de João, assim como aconteceu nesse texto da mulher samaritana, Jesus ele se apresenta aos discípulos quando ele tinha ressuscitado e ele pergunta para eles que estavam pescando, porque Pedro foi pescar e aí os outros foram atrás. E aí eles não pescaram nada. E Jesus sabia disso. Mas Jesus, quando se apresenta a eles, ele pergunta: tem alguma coisa de comer aí? Vocês têm alguma coisa de comer? E eles devem ter ficado nervosos, né, pastor? Porque não tem nada, não pegamos nada, tá vendo? Não tem nada nas redes. E aí Jesus manda eles jogarem a rede do lado direito do barco, e aí os irmãos já conhecem a história, que as redes ficaram tão cheias que quase não cabiam, né? Por milagre não se rasgaram. Mas quando eles voltam da praia, não fala que esses peixes foram usados. Quando eles voltam, Jesus está lá, aí pergunta se tem alguma coisa de comer, eles falam que não, anteriormente. Quando eles voltam, já está lá um peixinho e o pão. Como que por milagre, né, pastor? Jesus pede o que ele já tem. Para aquela mulher, o que ele pediu? O que ele pediu? Ele tem e ele é. No caso da mulher samaritana, ele não só tinha como ele é. Mas eu penso que o Senhor, eu estava conversando isso outro dia, não sei com quem, acho que com minha esposa, com mais alguém, que o Senhor é tão bom. Foi na escola dominical, pastor, que a gente falou sobre algumas características de Deus que Ele mesmo coloca para nós, que Ele fala que Ele tem uma alma, que Ele fala que ele tem ciúme de nós, como se para achegar a nós, como se mais uma vez, uma tentativa de se achegar a nós. Fala assim: eu tenho ciúme de você, a minha alma não vai te deixar. Eu não sei se Deus tem alma, mas Ele faz essas coisas, parece que para se achegar a nós. Ele era a água da vida, Ele é a água da vida. Por que Ele estava pedindo água? Mas Ele fez isso, Ele pediu o que Ele já tinha. Mas foi a pega, foi quando Ele lançou essa pergunta e ela entrou na jogada. Jesus respondeu: se tivesse conhecido o dom de Deus e quem é que te diz, quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele lhe haveria dado água viva. Aí ela, irmãos, ela era samaritana, como eu disse a vocês, era da mesma raça, vamos dizer assim. Teve essas modificações porque os judeus do norte acabaram se perdendo nesse sentido de casar com outros povos e ter idolatria, mas ela conhecia, porque ela disse, ela sabia onde ela estava, inclusive a terra que ela estava era a herança de José, de Jacó para José, o poço se chamava Poço de Jacó. Ela sabia da história, ela conhecia, ela sabia dos patriarcas, então ela não era leiga nesse assunto. E aí quando Jesus vai trazendo ao conhecimento dela quem ele era também, para que ela pudesse entender o que estava acontecendo naquela situação. Acabei colocando o texto de João,
no capítulo 21, no versículo 5 e 9, disse-lhes, pois Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam que não. E o 9, ele já fala, logo que desceram para a terra, vira ali pão e brasas e um peixe posto em cima e pão. Quer dizer, mais um milagre do Senhor. Então, por favor, Júlio, o 6 a gente vê que o processo já está caminhando. O processo de Jesus na vida daquela mulher, ele está caminhando. Mas ainda assim, quando a gente lê o versículo 11, por exemplo, a gente vê a incredulidade daquela mulher. Porque ele disse que ele era a água da vida. Que se ela soubesse para quem que ele estava pedindo a água, né? Mas quem que era ele, ela que pediria água para ele. Aí ela diz, Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tem essa água viva? Ainda estava duvidando, pastor. És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos do seu gado? Ou seja, mais uma vez comprova aqui no versículo 12, que ela sabia onde ela estava, ela conhecia a história, ela conhecia Jacó, ela sabia que o poço era de Jacó, ela sabia que aquela terra era de José. Mesmo sendo apresentada a água da vida, que Jesus tinha acabado de falar com ela que ele era a água da vida, ela ainda duvida. Tu não tens com que tirá-la. Ela duvidou, mas também não entendeu. Irmãos, isso para nós hoje é tremendo, porque muitas vezes o Senhor já deu uma palavra. Os irmãos, cada um de nós tem uma promessa, tem um sonho, do que Deus falou para cada um de vocês, para cada um de nós. E muitas vezes a gente questiona Deus. Muitas vezes a gente tem uma palavra de saúde, mas o médico vem e desengana. E a gente questiona a Deus, mas será que Deus é maior que o médico? Muitas vezes a gente tem uma palavra de imigração, de status, mas as circunstâncias às vezes não nos mostram aquilo que nós queremos ver, e a gente questiona, será que Deus é maior que o Donald Trump? Ou que a Secretaria de Estado, Imigração, não sei como é que chama aqui. Às vezes nós temos uma palavra de prosperidade, mas nós questionamos, será que Deus é maior que o meu patrão, que o meu boss? Será que Deus tem como tirar essa água viva? Como que Ele vai tirar? O poço é muito fundo. O buraco é mais embaixo, comigo não, porque a minha doença ainda toma para si, a minha doença é muito grave. Deus não tem como arrancar, essa doença é muito funda. Na minha situação, eu já estou aqui ilegal, não tem nada aqui. Será que Deus não é maior que tudo isso? Muitas vezes, irmãos, o milagre não acontece na nossa vida porque nós não acreditamos. Porque nós não tomamos posse. Porque nós nos achamos indignos, talvez como essa mulher, pela história de vida dela, e talvez a nós, pela nossa história de vida, pelo nosso passado. Mas como eu disse, o Senhor Ele não olha isso. A partir do momento que nós levantamos a nossa mão, nos arrependemos do nosso pecado, acreditamos naquilo que o pastor Tiago falou, na redenção de Jesus na cruz do Calvário, que Ele morreu, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou por mim e por você. Quando cada um de nós fazemos isso, o passado já não existe mais para Deus. Ele não olha isso. Ele está disposto, está doidinho para que as bênçãos corram atrás de nós. Mas se nós não acreditarmos, eu costumo dizer que Deus é muito cavalheiro, Ele é um gentleman. Se nós não abrirmos o nosso coração, se nós não acreditarmos naquilo que Ele tem falado conosco, Ele respeita, né, irmã Tia? É claro que Deus é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, independente da minha querência ou não, né, sogro? Mas existe o livre-arbítrio. Então Deus Ele trabalha com princípios. Até nisso Ele é cavalheiro. Irmãos, então não duvidamos, nós não podemos duvidar. Não duvidemos daquilo que Deus já falou com cada um de nós. Aquela promessa lá de trás, aquela promessa fresquinha que o Senhor tem falado através de um profeta, de um vaso, de uma pessoa que tem colocado na sua frente, ou mesmo da palavra dEle, porque a palavra dEle é viva e eficaz. Ela nos traz promessas todos os dias, ela se renova a cada manhã e nos traz esperança. Não deixemos de acreditar naquilo que Deus tem para nós, porque os pensamentos dele são maiores que os nossos, os sonhos dele são maiores que os nossos, e o agir de Deus é tremendo. Nós devemos ser parceiros de Deus, e não inimigos de Deus. Caminhemos em oração, buscando a santidade, sem a qual ninguém verá Deus.
Uma proposta excelente que as irmãs fizeram aí da questão da leitura da Bíblia, de ouvir o Cid Moreira falando, o irmão Cid Moreira. É benção, irmão. Vai ouvindo. Deus está falando. Às vezes não dá para parar. O ideal é parar e rabiscar e estudar, mas não está tendo tempo. Vai no carro. Aqui a gente precisa de carro para tudo. Coloca lá o irmão Cid Moreira para profetizar, para falar da Bíblia. Então está falando de coisa boa. E vai ouvindo, e vai enchendo o seu espírito, e vai enchendo o seu espírito, e vai enchendo o seu espírito, e aí o milagre vai acontecer. Nós estamos falando de evangelismo, vamos chegar lá. O tópico 7, por favor, Júlio. Apesar dela questionar Deus, e às vezes nós fazemos isso, como nós concordamos, eu acho, Deus ainda é tão misericordioso, tão amoroso, tão... Obrigado. Ele não olha isso, obrigado. Ele ainda quer nos abençoar. Ele ainda nos dá uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance. Obrigado. Replicou o versículo 13. Replicou-lhe Jesus: todo que beber dessa água tornará a ter sede. Falando da água física do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe... Mas aquele que... Pelo contrário... Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Ela recebeu a mensagem. Ela começou a ser transformada. A palavra do próprio Jesus ali, fisicamente, pessoalmente, para ela, entrou no coração, na mente dela. Ela recebeu aquela palavra. Ela aceitou que Jesus era a água viva, que era a água que ela precisava, mais do que qualquer água que a gente bebe para matar a nossa sede. A partir do momento que ela diz: Senhor, dá-me dessa água, ela recebeu ao Senhor. Ela foi aceita, ela abriu a porta do coração dela para o Senhor. Que coisa linda que deve ter sido esse momento, porque o próprio Jesus pregou para ela e ela aceitou a palavra do Evangelho. Isso foram boas novas para ela naquele momento. Aí começa, depois da transformação, no ponto 8, versículo 16, e nós estamos lendo a palavra. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. Jesus queria pegar ela. Vamos entender por quê. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Porque Deus fez o quê? O que o pastor Tiago falou domingo que o Evangelho faz? O Evangelho confronta. Aquilo que ela menos queria que aparecesse, Jesus já sabia. Jesus conhecia. Jesus é Deus. Então, naquele momento, Jesus confrontou aquela mulher. Irmãos, e Jesus continua fazendo isso até hoje. Com servos dele que vêm aqui falar para a igreja, que muitas vezes a gente sai: nossa, esse pastor hoje pegou muito pesado. Pastor hoje, nossa, esse pastor que o pastor Messias chamou lá do Brasil, não tem que vir aqui mais não, porque parece que ele está acessando muito meu Facebook. Mas o Senhor, ele confronta a gente. A questão é que o Senhor nos confronta com amor. Ao mesmo tempo que Ele nos confronta para que aquela transformação se faça verdadeira na nossa vida, porque a partir do momento que a gente aceitou Jesus, é uma bênção, uma alegria, é o primeiro amor, aquela chama, né, pastor? Mas as coisas, Ele se esqueceu dos nossos pecados quando a gente se arrepende, mas existem consequências daquilo que a gente plantou, a gente vai colher. Então o Senhor, pela maravilhosa graça dEle, o perdão, Ele nos faz entender esse processo. Ele nos faz... Com esse confronto, ele nos diz o seguinte: eu perdoo, eu não me lembro mais, eu já esqueci, mas você também tem que se arrepender e mudar o rumo do seu caminho. Se você fazia isso, agora você não faz mais. Então o Senhor, ele confronta com amor essa mulher. O Senhor mostra para ela o que ela não queria mostrar, na verdade, para os outros. O Senhor diz que já sabia, conhecia o caminho dela. Mas interessante que para alguns, inclusive hoje às vezes acontece isso, infelizmente, quando o Senhor nos confronta pela tua palavra ou pelo servo dele que prega no púlpito, às vezes o crente ele fica
receoso, fica arredio, não quer aceitar a repreensão do Senhor, o confronto. Mas aquela mulher não, naquela situação ela se libertou. Que a partir dessa maravilhosa graça demonstrada pelo Senhor Jesus, apesar do confronto que ele fez a ela se libertou daquele peso. Porque houve o perdão, houve o reconhecimento. Inclusive ela reconheceu também que ele era profeta. Ela já tinha visto que ele era o Senhor da água viva. Agora ela viu que ele era profeta. Então vamos caminhar que a gente já está quase acabando. E Jesus é tão bom que ele, nesse processo, para ele nos preparar, para nós sermos como cartas vivas, aquelas pessoas que vão nos ler. Hoje poderia falar e-mails vivos, né, pastor, talvez, porque é mais digital. Jesus dá uma aula sobre adoração e confronta os judeus e samaritanos. Por quê? Ela já tinha passado, então, pelo confronto pessoal. Você tinha 5 maridos, aquela coisa todinha e tal. Aí ela pergunta para Jesus, ou alega, ela afirma: nossos pais adoraram nesse monte, porque eles estavam ali na região de Gerezim, que era um monte que os judeus do norte, vamos dizer, os samaritanos, tinham como local de adoração. E Jesus, que era de Judá, ela falava: e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Continua, 22, por favor, Júlio. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Era o próprio Cristo falando, e era judeu. 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que adoram adorem em espírito e em verdade. Irmãos, Deus não precisa de nada. Deus, ele é soberano, ele é onipotente. Ele tem tudo vem dele, tudo é para ele, por ele. Mas se tem uma coisa que a Bíblia diz, que o próprio Jesus fala, que ele procura, são os verdadeiros adoradores. E se os irmãos conseguem entender esse processo da mulher samaritana, é muito bonito, porque Jesus, ele confronta ela, ele mostra, mas ele começa a ensinar sobre adoração. É o tema que nós falamos no mês passado, né, pastor? Para que ela entenda isso, que independente de onde ela estiver, se ela é samaritana, se ela é judia, o importante é adorar a Deus. Tem um líder muito, muito bacana lá em Belo Horizonte, que fala que é muito mais importante aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Assim como os judeus e samaritanos brigavam por coisas que talvez teologicamente tenham alguma importância, mas basicamente para Jesus não era importante. Porque Jesus, ele quer alcançar as pessoas, ele quer fazer uma obra de transformação na vida de cada uma das pessoas, para que as pessoas vão e dão fruto, vão e deem fruto no reino dele. Isso é que é importante para Jesus. Discussões seculares que até hoje nós temos são infrutíferas. Eu creio que são até setas ou obras, ferramentas preparadas pelo próprio adversário para criar confusão no meio da igreja. Porque às vezes a igreja está tão preocupada com os problemas internos que esquece de evangelizar. Ele estava ensinando para aquela mulher que não importa se é no Monte Gerezim, onde foram os primeiros sacrifícios lá atrás, com os patriarcas, que é o que se diz até hoje, existem correntes teológicas, ou se é em Jerusalém, o templo nem existe mais. Irmãos, o templo na verdade existe, os templos somos nós. Então questões seculares não são para ser discutidas. O mais importante é trabalhar para o reino de Deus. E ele estava ensinando isso para essa mulher. E para a gente finalizar o tópico 10, o Messias se apresenta, não o pastor Messias, mas o próprio Messias, Jesus Cristo, nosso rei. E a samaritana se torna uma evangelista, uma missionária. O 25, o versículo diz: replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Então ela estava recebendo a palavra do próprio Cristo, mas ainda ele diz: eu o sou, eu que falo contigo. Meu irmão, minha irmã, e assim como ele falou com aquela mulher que ele é para cada um de nós. Quando ele diz que ele é Jesus, assim como o Pai que fala que ele é o grande eu sou, ele é aquilo que a gente precisa. Ele se mostra, ele se apresenta
aquilo que a gente precisa, no momento certo. Irmãos, não se engane, se você está buscando, se você está orando, lendo a palavra, jejuando, frequentando os cultos, buscando a comunhão com os santos, se você está com seu coração sedento perante o Senhor, Ele não esquece de você. Ele vai ser o grande eu sou na sua vida. Ele vai se apresentar no momento da angústia, Ele vai se apresentar no momento de dificuldade, mas Ele também vai se apresentar no momento de alegria, no momento de paz. Ele vai ser o seu Deus em todo o tempo. E Ele estava ensinando isso para aquela mulher. E o mais legal, que aí o 28 diz que ela aprendeu a lição, ela aprendeu e aceitou, recebeu tanto aquela palavra, que diz que ela deixou, pois, o seu cântaro, que era o vasilhame que ela ia pegar a água, foi à cidade de Samaria e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, que era profeta. Será este porventura o Cristo? Ainda duvidava um pouquinho, mas eles saíram porque viram, deve ter visto o olho dela brilhando. Talvez, irmãos, quando você se lembre, quando você se converteu ao Evangelho, quando você se converteu e os seus olhos brilhavam e era o primeiro amor, e todo mundo que você via na rua, você queria falar de Jesus, você já cumprimentava com a paz do Senhor, porque você queria compartilhar aquilo que você tinha recebido. E aí começa o evangelismo verdadeiro. Como o pastor Tiago falou, como o senhor falou, que Deus não desiste da gente, a gente também não desiste de Deus. E a pessoa pode nos rejeitar, mas a gente quer falar, a gente quer orar, a gente jejua por ela. E ela foi lá e falou com os homens e não teve mais vergonha daquilo que a envergonhava anteriormente. Os seus pecados tinham sido perdoados e ela não tinha mais problema com aquilo. Antes ela nem conversaria com aqueles homens, com aquelas pessoas que ela deve ter visto na cidade, mas agora já não era mais um problema. Ela queria anunciar que tinha um Cristo, o Jesus com quem ela encontrou, que sabia de todas as coisas, que tinha oferecido para ela a água da vida. E ela queria oferecer aquilo para as outras pessoas. Ela queria compartilhar as boas novas que ela recebeu, que é o Evangelho, para as outras pessoas. E aí vem o Espírito Santo. Ali o próprio Senhor Jesus estava ali, eu creio que o Espírito com ele, porque é um só. E ali já moveu no coração daquelas pessoas também, porque eles saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, para saber o que estava acontecendo. E aí o 39, Júlio, por favor, fala que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testificava: ele me diz tudo quanto tenho feito. Irmãos, o nosso testemunho, a nossa palavra, a nossa vivência vai alcançar as pessoas. Ou pelo menos deveria ser assim, né, irmã Etienne? Nós que nos dizemos cristãos, o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente pensa, até o que a gente pensa, o que a gente posta nas redes sociais, diz sobre nós, mas diz também sobre quem nós cremos. Então, se a gente diz que crê em Cristo, diz que crê em Deus, mas a gente testemunha coisas ao contrário, não só o nosso nome vai ser sujo, mas o nome de Deus também. No caso dela, não. Ela levou a palavra viva. Ela levou a água viva que ela tinha recebido para aquelas pessoas, que ficaram, no mínimo, curiosas para entender. E, em princípio, o testemunho dela, como diz, por causa da palavra da mulher que testificava de Cristo. Aí o 40 segue dizendo: indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Ou seja, Jesus estava indo para Galileia, acabou ficando 2 dias com o pessoal ali, deve ter sido muito bacana. E muitos mais creram por causa da palavra dele. Irmãos, a importância e a responsabilidade que nós temos de apresentar Jesus para as pessoas. Porque a partir do momento que elas conhecem ao Cristo, através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa palavra, elas vão querer saber mais desse Deus. Elas vão querer conhecer mais sobre Jesus, sobre a história dele, sobre o que ele pode fazer, sobre o que ele é. Mas tudo por meio da palavra nossa, do nosso testemunho, do evangelismo. Quando é sincero, quando é puro, quando representa realmente o reino de Deus, quando é um trabalho frutífero para o reino. E o 42, a gente está terminando, e diziam à mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados os 2 dias, partiu dali para Galiléia, que era o destino que ele tinha em princípio. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande que nós temos, porque é muito bom, é muito bacana vir na igreja e bater palma e cantar e conversar com o irmão e
trocar uma ideia e comer ali, às vezes, um lanche ou um almoço, mas o reino de Deus é muito maior que isso. É muito maior. Isso faz parte, mas a igreja é somente uma preparação para aquilo que, quando a gente sai da igreja, que é o mais importante. Claro que aqui, às vezes, vem visitantes, a gente tem que demonstrar o amor, a caridade e o nosso testemunho, mas é lá na rua, no dia a dia, que a gente tem que ser realmente cristão. Eu costumo sempre dizer que muitos de nós têm achado que a vida eterna vai começar só quando a gente morrer, ou quando Jesus buscar a igreja. E essa não é a verdade, porque Mateus, no capítulo 6, fala na oração do Pai Nosso que venha a nós o teu reino. Assim na terra como no céu, o reino já é posto no meio de vós. O reino já existe, a gente não precisa morrer para viver a vida eterna. A vida eterna já começou. Irmãos, a gente tem que acordar. Se a gente ainda não aceitou essa palavra como aquela mulher samaritana, ainda é tempo. Talvez não fisicamente exista o poço de Jacó hoje aqui, mas o Deus que é a água viva, Ele está aqui no nosso meio. E cabe a nós aceitar essa palavra, e não só aceitar, mas viver, frutificar para o reino de Deus, para que o nosso testemunho, a nossa palavra, o nosso exemplo, seja um verdadeiro evangelismo nesses tempos de hoje, em que tanto se muda a palavra, tanto se fala sobre prosperidade no sentido material e se esquece da prosperidade que é mais importante, o shalom de Deus, que é a paz que nós buscamos tanto. E para a gente finalizar, quando somos transformados pelo Evangelho, somos cheios do Espírito Santo. E nosso testemunho faz com que outras pessoas encontrem o mesmo caminho, verdade e vida. E elas começam a desenvolver a sua salvação, que é a maior bênção do Evangelho, como diz o pastor Tiago no domingo. A salvação para nós é um bem mais importante. E a gente tem que compartilhar isso com as pessoas. Irmãos, e o Senhor espera isso de nós. O ID é para todos nós. O ID não é só para o pastor Brad. O ID dele é específico em alguns países difíceis. O nosso talvez não. Nós estamos nos Estados Unidos da América, a gente pode levar a Bíblia para onde que a gente quiser, falar sobre ela, conversar. Mas ainda assim nós temos um chamado. Que nesse mês de restauração do evangelismo nós possamos ter essa palavra na nossa mente. Daquilo que é mais puro, do sacrifício de Jesus, do que Ele fez por nós. Que a gente possa levar isso para as pessoas, onde quer que a gente for. João 3,16 é muito bonito, mas eu gosto muito de 1 João 3,16. Que nós temos que Deus ele enviou o seu Filho para morrer por nós, mas a gente também tem que fazer a mesma coisa pelos nossos irmãos. Isso é que o Senhor espera de nós. Eu agradeço a oportunidade, pastor, espero que o Senhor Deus plante essa palavra no nosso coração e que ela possa frutificar para o reino dele. Obrigado pela atenção de todos, que Deus os abençoe. Glória a Deus. Quantos foram abençoados por esta palavra? Queridos, sabemos que esta mulher foi, creio eu, a maior evangelista de Samaria. Quem bebe dessa água, irmão, não pode ficar calado, não é? E foi o que aconteceu com ela. Irmão Reinaldo, ele trouxe esse ensino da palavra. Podemos dizer um exegese do capítulo todo, não é? E graças a Deus que nós aprendemos, não é, sobre o evangelismo. Deixa eu falar algo para vocês, irmãos. Vocês sabiam que nós somos mais privilegiados do que os anjos? Alguém pode me dizer por quê? Não você, Reinaldo. Alguém pode me dizer por quê? Nós somos mais privilegiados do que os anjos? Pastor, então, quer dizer que nós, a igreja, somos top? Sabe por quê, irmãos? Porque os anjos nunca vão ter a oportunidade de evangelizar. Deus não deixou o evangelismo para os anjos fazer. Deus deixou o evangelismo para a igreja.
fazer. Então nós somos mais privilegiados neste ponto, irmãos, porque Deus deixou esta comissão para nós. E no próximo domingo, se Jesus voltar, nós vamos estar falando sobre a comissão. Amém? O íder de Jesus. Jesus disse íder por todo mundo. E eu estava, irmãos, pensando, essa semana eu estava preparando a palavra que eu vou ministrar domingo. E eu disse, Deus é tão maravilhoso que Deus trouxe a gente para os Estados Unidos da América, que é a capital do mundo. Alguém pode... Senhor, me leva para a África. Deus levou para os Estados Unidos, aqui tem africano. Me leva para aí. Irmão, tem tanto indiano aqui que vocês nem imaginam. Me leva para o Paquistão. O que tem de paquistanês aqui, irmãos? Me leva para o México. O que tem de mexicano aqui? Deus trouxe a gente para aqui, para a gente falar do amor dele. Pedro, qual foi o dia que a gente pegou lá o forno? Quinta-feira? Ontem? Não, foi antes de ontem, quarta-feira. Quarta-feira, irmãos, a igreja comprou um forno para a cozinha, e eu fui buscar com Pedro e o Lelê. E quando irmãos, veja o que é que Deus faz. Na hora que eu estava ali esperando os meninos, a mulher olha para mim assim e diz assim, o senhor é pastor? Aí eu disse, como é que a senhora sabe? Ela disse, porque o seu vocabulário não nega. Eu disse, mas não falei nada de igreja, de Bíblia para a senhora. Ela disse assim, mas na hora que o senhor entrou naquela porta ali, eu sabia que o senhor era pastor. Mas eu não tenho título aqui no peito, não estava com a camisa. Irmãos, eu estava com a camisa da eletricidade, da elétrica. E ali nós conversamos, tivemos uma prosa, como Jesus teve com a mulher samaritana. Ela disse para mim, pastor, eu sou desviada, pastor. Meu pai é pastor em Guatemala. E eu larguei a igreja. E estou aqui nos Estados Unidos há 9 anos. E eu disse, Ana, o que é que falta agora para você retornar? E Deus me deu o privilégio, irmãos, de falar do amor de Deus para ela. É assim que Deus faz. Então nós precisamos falar deste amor. Nós precisamos levar as boas novas para essas pessoas. Existem muitas pessoas necessitando de uma palavra sua. Amém, queridos?